Então, agora que você encontrou Lucas 18, 1 a 14, eu quero te dizer que muitas reuniões acontecem na face da terra. Reuniões, agora mesmo deve ter uma reunião aí do Obama que ganhou as eleições com as pessoas que vão assessorar. Reuniões importantíssimas. Reuniões de ministros, reuniões com senadores. São reuniões importantes. Mas eu quero te dizer que a reunião mais importante que existe na face da terra é a reunião dos crentes. Porque se reúnem para adorar a maior autoridade do universo. Aleluia! Portanto, você pode nessa noite glorificar. Você pode nessa noite honrar a Deus. Você pode nessa noite abrir a sua boca e dizer: só o Senhor é Deus. Aleluia! Vocês encontraram, irmãos? Amém? Posso ler? Os irmãos vão acompanhando na palavra. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Jesus, esta palavra saiu da tua boca. Eu sou, Senhor, diante do mundo, pequena, para trazer algo tão grande que é a tua palavra. Mas eu sei que o teu Espírito em mim é poderoso para trazer toda a revelação que o Senhor tem para esta noite. Eu sei também, meu Pai, que o Senhor quer nos motivar como filhos a termos uma vida de oração, uma vida perseverante. E que o teu Espírito nos dê essa consciência nessa noite. Eu oro, Deus, te agradeço por cada vida que está aqui e por aquilo que o Senhor já está fazendo. Correntes estão sendo quebradas. O inimigo está sendo envergonhado e o teu nome é glorificado. Aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar nesta noite, em um culto da família, sobre os efeitos da oração.
E nós podemos conduzir estes efeitos e resultados para a vida da nossa parentela, uma vez que nessa noite nós estamos aqui guerreando pelos nossos. Você tem causas, eu tenho causas. Muitos de nós temos pessoas fora da presença do Senhor. E Jesus, ele trouxe uma parábola, duas parábolas na verdade, e mostrando o caminho da oração, o valor da perseverança na oração, o valor da humilhação. A primeira parábola, o Senhor diz que Deus é um Deus que faz justiça. Aleluia! Deus, ele tem um trono cuja base é a justiça e juízo. A humanidade vai a passos largos para o inferno afrontando Deus. E Deus continua amando cada ser humano. Mas haverá um momento de prestação de contas. Da mesma forma como Deus disse: Adão, onde tu estás? Ele chamou para uma prestação de contas. Como ele disse: Caim, aonde está o teu irmão? Eu, você e toda a humanidade terá que se apresentar um dia diante do Senhor para uma prestação de contas. E Deus, ele mostra que aquele que persevera na oração, ele obtém resposta. Não é somente começar um propósito, mas chegar ao final até ver a vitória. Essa mulher insistiu, a Bíblia diz que essa viúva, ela insistiu na porta daquele juiz que nem sequer temia a Deus. Mas ele disse: olha, por causa da importunação dessa mulher, eu vou julgar a causa dela. As nossas causas, irmãos, são julgadas primeiro pelo nosso Deus. Nós não precisamos nos justificar diante dos homens. Porque o maior homem que passou por essa terra, o Filho de Deus, enquanto ele estava sendo acusado por Pilatos, por Herodes, ele se manteve calado. A Bíblia diz em Isaías 53 que como uma ovelha muda, ele foi ao matadouro. Ele sabia quem ele era em Deus, ele não precisava justificar para aqueles ímpios. Porque ele estava cheio de amor e pronto para se entregar por mim e por você. Para quê? Para tirar a maldição, para tirar o pecado, para tirar a doença, para tirar a condenação eterna que existia sobre a vida do homem. E Jesus, enquanto esteve aqui na terra, no corpo humano, ele nos ensinou, e Lucas trouxe dentro do seu evangelho uma ênfase muito grande sobre a oração. A segunda parábola nos mostra como nós devemos nos apresentar diante de Deus. Existem pessoas que pensam: não, eu não roubei, eu não fiz mal para ninguém, eu sou um trabalhador, eu cuido da minha família, não falta nada e cumpro com as minhas obrigações, então Deus é comigo. Mas pela palavra de Deus nós sabemos que Deus só tem aliança com quem tem aliança com Ele. Deus só tem aliança com quem tem aliança com Ele. A Bíblia diz em João que nós somos pessoas criadas por Deus, mas só nos tornamos filhos quando nós recebemos Jesus. João capítulo 1, versículo 12, mas todos aqueles que lhe receberam, deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. Fomos feitos criaturas de Deus, mas nos tornamos filhos o dia que nós saímos do nosso banco, deixamos o diabo lá, chupando o dedo e ficando endemoniado, e caminhamos até o altar de Deus e dizemos: Deus, eu aceito o perdão. A Bíblia nos revela uma prática
irmãos, que abre os céus. E esta prática não tem sido feita de uma forma mais intensa pela igreja. Tiago, no capítulo 5, versículo 16, a parte B, ele diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Na versão NVI diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Na imprensa bíblica, a versão diz: a súplica de um justo pode muito em sua atuação. Se nós temos esta consciência, e nós temos uma parentela que não serve a Deus, e nós temos uma resistência no mundo espiritual que traz grandes problemas e dificuldades, se nós temos causas pessoais, espirituais, dificuldades, fraquezas que queremos vencer, o Espírito Santo nessa noite está nos dizendo que esta deve ser a prática do cristão. Perseverar na oração, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia! Pela oração de um justo, Deus pode mudar essa nação e Ele vai mudar. Aleluia! Aleluia! E Ele vai mudar, Ele vai mudar, Ele vai mudar. Já está decretado, Ele vai mudar. Agora eu quero te dar algumas razões que Deus colocou no meu coração para que nós possamos fazer como esta viúva, perseverar na porta do juiz. Para que nós possamos fazer como aquele publicano. Ele era um pecador. Ele era um ladrão. Ele não era nada. Mas ele disse: Deus, ele nem sequer levantava a cabeça. Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Irmãos, o orgulho destrói a vida de uma pessoa. O orgulhoso, ele não recebe de ninguém. Uma pessoa orgulhosa, ela não recebe de ninguém. Uma pessoa orgulhosa, ela só está pronta para criticar. Uma pessoa orgulhosa, ela não se submete. Mas Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. E a primeira razão é esta: quando existe alguém em uma família que ora, ou em uma igreja, ou em uma nação, o inimigo começa a ter problemas. Oh, aleluia! Aleluia! Glória! Aleluia! Quando existe alguém que ora, o adversário começa a ter problema. É por isso que sexta-feira nós estaremos aqui. Quinta-feira à tarde aqui. Terça-feira aqui. No nosso quarto primeiro. Fecha a porta, entra e vai orar. Primeiro lá. Primeiro lá. A Bíblia nos mostra, e você pode abrir. Eu quero que os irmãos estejam aí folheando a Bíblia. Que existe um homem que orava muito. E Tiago faz menção a esse homem. Tiago diz sobre o poder da oração na vida de Elias. Elias causou um grande problema para o adversário. Aleluia. Primeiro, ele profetizou que não haveria chuva nem orvalho, segundo a sua palavra. Alguém que ora, irmãos, tem uma palavra que quando é liberada, ela se cumpre. Ela se cumpre. Aleluia.
No versículo 1 do capítulo 17, então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Só pode dizer isso alguém que ora. E aí ele trouxe, porque Acabe disse: cadê o perturbador de Israel? Será que o diabo pode dizer que você é um perturbador do reino dele? Yes, yes, yes. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Andanai. Porque ele era um homem de oração, ele profetizou a morte de Acabe e de Jezabel. Pastora, que Deus é esse que fala sobre a morte de alguém? Irmãos, essas pessoas serviam Satanás. Jezabel era uma sacerdotisa de Baal. Quando Deus nos mostra isto, Ele está nos ensinando, principalmente no Antigo Testamento, é que o mal da nossa vida tem que ser arrancado pela raiz. E que não adianta ninguém se levantar contra um homem, uma mulher de Deus, sem que essa pessoa pague um preço, porque Deus, Ele entra na causa. Aleluia. Darabla subrinai. Primeira Reis 21, versículo 22. E foi Deus que mandou Elias profetizar para Acabe. Irmãos, nós precisamos ficar atentos aos homens e mulheres de Deus. Porque muitas vezes Deus traz aos homens e mulheres de Deus palavras de juízo. E o Senhor tem falado. Quem tem ouvidos que ouça. Ele vai visitar a igreja na nação brasileira. Deus vai visitar a igreja evangélica no Brasil. E ele disse: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste herança? Far-lhe-ás mais dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, os cães lamberão teu sangue, o teu mesmo. Tem hora que Deus fala forte. Por quê? Porque Acabe, debaixo da influência de Jezabel, matou um inocente. E Deus então traz o juízo através do profeta Elias. O inimigo teve problema com Elias. Porque quando tem alguém que ora, o inimigo tem problemas. Aleluia. Porque Elias era um homem de oração quando ele enfrentou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Deus fez cair fogo do céu. Se tem alguém que ora, aleluia, vai trazer confusão no arraial do adversário, porque se for necessário, Deus vai mandar fogo do céu. Fogo, fogo, fogo. Aleluia. Queridos, por que Deus trouxe essa palavra nessa noite para as nossas vidas? Porque Deus quer ver uma igreja comprometida com a oração. Deus quer ver uma igreja comprometida com a oração. Prática sem a qual ninguém consegue ter intimidade com Ele.
Vai dizer como Jó disse: eu só te conhecia de ouvir falar. Mas Ele quer nos fazer entender quem Ele é, como Ele é, e andar conosco. Ele quer andar conosco na virada do dia, como Ele andou com Adão. Ele quer andar conosco, como Ele andou com Enoque. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Aleluia! Elias também profetizou contra Acasias. Este homem, a Bíblia diz, irmãos, é um perigo a pessoa procurar os demônios. Procurar deuses que não seja o Deus verdadeiro através de Jesus Cristo. Tem muita gente procurando atalho, pedindo para os santos, pedindo para o sol, pedindo para a lua, pedindo para cristais. E este homem, a Bíblia diz que ele ficou doente e ele mandou consultar os falsos deuses. E Deus tomou Elias, que era um homem de oração, e Elias interpelou os enviados dele e disse: olha, volta lá e diz para Acasias que porque ele desobedeceu, ele morrerá. Todas as pessoas que não servem ao Deus verdadeiro, eles têm 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Aí você pode pensar: pastora, mas crente não morre? Morre. Deixa esse corpo. Crente se separa do mundo natural e vai para o sobrenatural, que é o lugar dele. Aleluia! Mas ele não vai morrer espiritualmente, porque nós já somos vivos espiritualmente. E não teremos a morte eterna, porque Jesus morreu, como a irmã ministrou, a uma cruz. E Ele pagou o preço por mim e por você. O segundo motivo, porque eu devo orar, e aí você coloca a sua família. Ora para você trazer confusão nos inimigos da tua família. Continua orando, perseverando. Quando existe alguém que ora, os céus se abrem e Deus opera. Quer abrir os céus? Vamos orar. Lucas 3:21 diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto estava orando, o céu se abriu. Aleluia, o céu abriu por causa da oração. Ah, pastora, mas é difícil orar, eu sei. Eu que o diga. Porque o diabo não quer que eu ore por mim, por minha família e por vocês. E pela nação brasileira. É difícil mesmo. Mas o Espírito Santo nos ajuda. No livro de Ezequiel, no capítulo 1, versículo 1, nós encontramos Ezequiel tendo as visões de Deus. Por quê? Porque ele orava. Só tem visão de Deus quem ora, irmãos. Tem gente que está cheio de visagem. Há umas visagens, irmãos, que só o sangue de Jesus Cristo. Coisas terríveis. Diz assim: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive as visões de Deus. Ezequiel estava ali orando. Aleluia. E no versículo 3 diz: e esteve ali a mão do Senhor sobre mim. Tem gente que quer ter a mão de Deus protegendo, mas não quer ter compromisso com Ele, está longe dele, não quer nada com Ele, quer ter a mão dele protegendo.
Se nós nos dedicarmos à prática da oração, nós vamos abrir os céus. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ter direção, resistir ao mundo e a palavra de Deus se cumprir na sua vida, como disse o irmão Keiton aqui? É oração para abrir os céus e as coisas acontecerem. Terceira razão, quando existe alguém que ora, o mundo espiritual é rompido e as resistências são quebradas. Aleluia! Porque existe uma resistência, irmãos. O inimigo, ele não quer perder alguém que trabalha para ele. O inimigo não quer perder alguém que dá lugar para ele. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Se der lugar, ele entra. Então existe uma resistência quando nós nos colocamos em oração. Há uma resistência tão grande que nós temos muitas pessoas que têm vontade de orar, mas não conseguem. Que no dia da oração acontece alguma coisa, adoece. Muitas vezes aqui na oração de sexta-feira os irmãos ligam, pastor, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Há uma resistência. Mas eu quero te dizer que a oração, ela rompe o mundo espiritual e as resistências são quebradas. A Bíblia diz, capítulo 9 de Daniel, versículo 3: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração com rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Aí ele faz uma confissão: pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas. E ele continua confessando. Versículo 10, ele diz: não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos seus servos, os profetas. Então ele faz confissão de pecado e a Bíblia diz então que ele se colocou durante 3 semanas jejuando e orando e buscando a face de Deus, porque existem 2 amigos separados da oração: é o jejum e a vigilância. Porque tem gente que ora e não vigia. E aí acaba de orar e por não vigiar vai lá e peca. E tem gente que quer orar, mas não quer jejuar. Não consegue ficar um dia sem fazer jejum. E Daniel, a Bíblia diz no capítulo 10, versículo 2, que ele esteve triste por 3 semanas, clamando, buscando, orando. E quando foi no último dia, você pode conferir comigo, ele teve uma visitação sobrenatural, porque quem ora, os céus se abrem. Oh, maravilha, os céus abriu, a resistência foi quebrada, o poder do adversário foi rompido. Versículo 12 do capítulo 10, diz assim, 12... Ele primeiro, para quem não conhece o texto, primeiro ele teve uma visão do anjo. E o anjo era tão tremendo, tão glorioso, aqui nesse capítulo narra a figura do anjo. Depois você lê. E foi tão tremendo que ele caiu como morto. E aí o anjo mandou ele levantar e disse para ele: não temas, Daniel. Porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Deus quer que eu faça o movimento dos anjos orando e buscando todos os dias. Nós podemos movimentar os céus através da oração.
Senhor, por causa das tuas palavras. Desde o primeiro dia, Deus ouviu a tua oração. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu e Deus mandou Miguel. Aleluia, aleluia, aleluia. Você vai fazer um movimento no céu de anjos. Quarto ponto. Quando existe alguém que ora, esse você vai dar um brado de vitória. Fala para quem está do seu lado, presta atenção, irmão. Quando existe alguém que ora, milagres são ativados. Aleluia! O céu abriu, caiu fogo do céu, a resistência foi quebrada e Deus ativou um milagre. A Bíblia nos mostra, queridos, em 1 Samuel, uma mulher de oração ativou o milagre. Ativou. E era algo que ela precisava. A Bíblia nos mostra que essa mulher, ela tinha uma perseguidora, uma invejosa, Penina, que ficava humilhando, insultando, e essa mulher não podia ter filhos. Mas ela se propôs a orar. Veja no capítulo 1 de 1 Samuel, quem está com a Bíblia, abre e passa os olhos nessa palavra. Versículo 12 de 1 Samuel. Diz assim: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E Eli então reprovou essa mulher, criticou essa mulher. Essa mulher, ela foi ao templo orar, ela foi ao templo ofertar, fazer um voto com Deus. Ela disse: Deus, se o Senhor me der um filho, eu te darei esse filho. Eu quero dizer que tudo que nós temos é de Deus. Tudo que nós temos é de Deus. As pessoas se matam por causa de coisas. Só que as coisas ficam e não vão no caixão. O que nós podemos plantar é para a eternidade. Que Jesus disse: olha, vocês juntem tesouros no céu. É certo que nós precisamos das coisas aqui. Deus dá. Deus dá. Deus dá. Mas o reino está em primeiro lugar. Aquela mulher foi e fez um voto com Deus. E eu quero te dizer que Ana, no Antigo Testamento, ela representa a igreja que ora, a igreja que busca, a igreja que tem visão, a igreja que se humilha, a igreja que paga um preço de oração. E Eli aqui representa a igreja morta. A Bíblia diz que ele estava sentado. Ele estava sentado na porta do templo. E ela entrou e foi orar. E ele sentado. Existe, Ana, a representação de uma igreja que ora e que busca. E existe Eli, a representação de uma igreja que não busca, que está sentado. Que não quer nada com nada. Que não quer chorar aos pés do Senhor. Representa essa igreja que fica observando aqueles que estão orando. O que ele fez? Ele ficou observando, julgou, pensou que ela tivesse embriagada. Olha aí, a igreja que não ora, a igreja que é fria, essa igreja que é representada por Eli aqui, é a igreja
que critica. É a igreja que fala mal. É a igreja que não tem visão. É a igreja que não ativa milagres. É uma igreja que não faz diferença na terra. E nós sabemos muito bem o que aconteceu com Eli e mais, irmãos. É algo tremendo que foi dito aqui no seminário, que está encerrando hoje lá em Ceilândia. Nossa família é uma família sacerdotal e Deus age com gerações por causa de Eli, que não tinha compromisso com Deus e não disciplinou os seus filhos. Morreu ele e toda a sua descendência. Homens e mulheres de Deus precisam pensar muito antes de pecar, porque estão trazendo maldições para os seus filhos. Eu pedi para o pastor trazer o material dele, porque essa ministração que ensina desde o Gênesis até o Novo Testamento sobre a maldição geracional e sobre a bênção geracional, ele tem gravado. E eu pedi para ele: pastor, o senhor vai terminar lá, mas traga, porque pode ser que algumas pessoas tenham interesse em aprender para não errar. Então, queridos, uma igreja que ora, ela ativa milagres. E quando uma igreja ora, a resposta de Deus sempre será um profeta. Você ouviu, pastor Léo? Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. E quando Ana aqui, que é a igreja, orou, Deus enviou Samuel. E a Bíblia diz que Isabel e Zacarias oraram, Deus enviou João Batista, outro profeta do Senhor. Ele manda, ele envia. E a igreja de Jesus na terra tem orado e Deus tem enviado seus profetas, amém? Aleluia. E por que ele manda os profetas? Para anunciar um arrependimento. Porque, irmãos, nós precisamos nos arrepender diante de Deus pela vida rasa que temos levado diante do Senhor. Por muitas vezes nós nos sentamos na cadeira de Eli. Não faz nada, não vê nada, mas só vê defeito. Ei, eu quero te dizer que Jesus está voltando e essas pessoas não subirão. Não subirão. O pastor pregando na sexta-feira, ele ministrando, ele disse: olha, Jesus está às portas, daqui um pouquinho ele vem. O Espírito testificou no meu espírito e falou assim: filha, em breve eu estarei voltando. Quando há uma unção profética da parte de Deus, Deus chama a igreja para arrependimento. Não é para receber só vitória, não. É para se arrepender. Porque a grande vitória nossa, irmãos, está na nossa santidade, na nossa vida com Deus. E hoje é noite de ceia. Se tem alguém que precisa se consertar, pode sair do seu lugar, se ajoelhar aqui para orar. Porque você não vai participar da ceia sem um conserto com Deus. Qual é a igreja que você é? Qual a igreja que eu sou? Ana ou Eli? Em quinto lugar, quando alguém ora, se torna um adorador. E o clima de adoração toca os que estão próximos. A Bíblia nos mostra que em Lucas 7:38, Jesus foi visitar os pecadores, os fariseus. E a Bíblia diz que, estando por detrás aos seus pés chorando, uma mulher começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugá-los com o cabelo e a sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhe com unguento. Quando alguém ora, irmão, se torna um adorador. Aquele perfume que aquela mulher derramou aos pés de Jesus exalou por toda a casa, e as pessoas sentiram a doçura daquele perfume. Embora não tivessem compreendido, porque criticaram a mulher, porque eles estavam pensando em din-din. Mas o adorador, ele faz a diferença.
Eu fico preocupada, irmãos, com pessoas que não conseguem adorar a Deus, que não conseguem, no momento de adoração, não conseguem adorar. Por último, quando alguém ora, é capacitado a permanecer firme, diga firme, diante de Deus. Irmãos, tem mais crente fora da igreja do que dentro da igreja hoje no Brasil. Tem mais desviado do que dentro das igrejas. Por quê? Porque não oram, porque não leem Bíblia, porque não buscam a Deus, porque não buscam a santidade, porque não querem compromisso com Deus. São anos e anos a pessoa sentada no banco de uma igreja ouvindo, mas não pratica. Não pratica, e por isso a pessoa não permanece de pé. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos um ou dois que não permaneceu de pé, que negou a fé, que negou Jesus, que crucificou Jesus novamente, que cuspiu no rosto de Jesus, que escarneceu de Jesus. Porque quando nós abandonamos, nós fazemos isso. Nós estamos dizendo que Ele não é suficiente em nossas vidas. E a Bíblia nos mostra aqui um versículo maravilhoso. Marque esse versículo na Bíblia. Nós vamos encerrar. Esse é o penúltimo versículo, para que nós encerremos nessa noite. E vamos fazer uma oração, clamor pela nossa casa. Porque a oração funciona. E eu vou dizer, viu? Quando você ora por alguém da sua casa, essa pessoa, o anjo vai lá e vigia. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. O anjo vai. Lucas 21, versículo 36 diz assim. Isso é Jesus falando. Vigiai, pois, em todo tempo. O que está escrito aí na sua Bíblia? Ninguém está com a Bíblia aberta? Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando. Para quê, irmãos? Para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Quem ora vai ser livre de ficar aqui depois do arrebatamento. E é considerado digno de permanecer firme diante de Deus. A oração, irmãos, nos afasta do pecado. A oração nos aproxima de Deus. A oração gera em nós um desejo de buscarmos mais e mais ao Senhor. E como eu disse nessa noite, a oração, uma pessoa que ora, ela causa problemas para o inimigo. O último versículo que eu vou ler está em Colossenses, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: todos os que querem permanecer firme, saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações. Olha aqui a igreja, uns orando pelos outros. Mas a igreja representada por Eli, ela só quer receber oração. Ela não quer orar. A igreja representada por Eli, ela só quer o bem-estar dela. Ela não está nem aí para ninguém. Ela não quer saber como que tudo aconteceu, como que chegou no ponto que chegou. Ela só quer saber de receber
e de ficar como Eli, observando Ana orando para criticar. Aqui nós vemos uma igreja, uns orando pelos outros. É por isso que nós estamos orando aqui, para que os irmãos permaneçam firmes. Você não vai deixar o Senhor, você não vai retroceder, você não vai voltar atrás, você não vai negar Jesus. Aleluia, você não vai desistir dos seus sonhos, você não vai desistir da sua caminhada cristã. Você não vai dar lugar ao diabo, você não vai deixar o diabo entrar na tua casa e fazer a festa, nem eu e nem você. Porque vamos nos dedicar cada vez mais à oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes. Diga, eu sou firme. E aí ele diz, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Aleluia. Então, irmãos, se nós desejamos ser abençoados, desejamos abrir os céus, desejamos abençoar a nossa família, desejamos abençoar a igreja, a nação, nós precisamos nos levantar em oração. E quando nós fazemos isso, nós causamos problemas para o inimigo. Nós abrimos os céus, nós rompemos o mundo espiritual e as resistências são quebradas. Nós ativamos milagres, nos tornamos adoradores e permanecemos firmes diante de Deus. Se eu fosse viver dependendo de pessoas e dependendo de elogios, dependendo de outras coisas, se não fosse pela oração e pelas intercessões de pessoas que Deus tem levantado, eu já estaria muito tempo como muitos crentes estão, que dizem assim, não, eu vou servir a Deus na minha casa. Porque muitas vezes nós nos deparamos com a igreja de Eli. E nesta noite eu quero te dizer que Deus tem o melhor para nós. Vamos ficar de pé, irmãos. Levante uma das suas mãos agora e comece a causar problema no inferno. Levante uma das suas mãos agora e com ousadia. Uma grande ousadia que você tem, porque o Espírito Santo é com você. Você vai orar agora pela sua família. Jesus, nós estamos aqui em teu nome. Essa palavra foi pregada, foi no teu nome. Nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode. Levanta-te no trono nessa noite e dá uma palavra de ordem em favor da nossa casa, em favor da nossa família. Arranca aqueles que estão em trevas. Que toda resistência caia. Que toda resistência caia. Nós oramos nesta noite, meu Pai. A cegueira vai sair, o doente vai ser curado, o oprimido vai ser liberto, e a glória do Senhor vem. Nós oramos pela igreja cristã semear. Eu oro neste momento, meu Deus, por cada família, pelos membros, pelos visitantes, pelos congregados. Eu oro por aqueles que estão fracos, por aqueles que estão frios, por aqueles que estão passando lutas, por aqueles que estão passando dificuldades. Eu oro, Pai. Tem misericórdia e desperta-nos. Desperta-nos, Senhor, para que naquele dia nós não sejamos tomados de surpresa. Deus, a começar da minha vida, o Senhor deu essa palavra para mim primeiro. Eu preciso melhorar na minha vida de oração. E nessa noite eu te peço perdão, Pai, por todas as vezes que o Senhor me convidou para orar
e eu não te ouvi, e eu não te obedeci. Eu te peço perdão, porque o Senhor queria usar a minha vida para trazer confusão no arraial do inimigo. O Senhor queria usar a minha vida para abrir os céus. Mas pelo poder da oração nós ativamos os milagres nessa noite. Milagres, milagres, milagres. As madres serão abertas. A esterilidade vai ser quebrada. O espírito ladrão vai ser repreendido. Veio por um caminho contra a nossa família, mas por 7 fugirá. Os ladrões, Senhor, que se levantam para roubar aquilo que é teu, não tem poder. Nós usamos as armas, o sangue de Jesus, o nome de Jesus, o poder da oração. Se outra reclamas tu briandenei, do se minervaste cantaralamanás. Eis que nesses dias tu visitarás a terra. Ramanassi andarás, e o Senhor diz: prepara-te para encontrares com teu Deus. Remenega sobre andanai. E aquele que precisa de graça e de misericórdia, se aproxime da cruz. Se aproxime do trono de Deus. Alamanaga sobre andaralamanás. Deus disse, irmãos, para mim, ainda falta 2 meses para o final do ano. E como você quer terminar este ano? Você quer terminar o ano do jeito que você está hoje? Ou você quer terminar o ano do jeito que Deus sonhou? Então Ele me deu essa palavra. 2 meses para mudar o ano. 2 meses para você ativar os céus. 2 meses para sermos conhecidos nos céus. Aleluia, 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 aleluia. Nós ativamos milagres nessa noite. Milagres na minha família. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Os meus filhos são herança de Deus. O diabo não pode tocar, porque eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. A igreja de Jesus ninguém pode tocar. Eu repreendo os lobos, eu repreendo os ladrões, eu repreendo o espírito de frieza, eu repreendo o espírito de Eli. Aleluia. Se arrepender, pode se arrepender hoje, porque nós vamos servir a ceia agora, e você vai receber cura, você vai receber pão, você vai receber força. Eu vou receber força. Aleluia. Eu preciso melhorar, Jesus. Eu preciso ter fome de ti, meu rei. Eu preciso te tocar. Preciso abrir os céus para que milagres aconteçam.
sejam quebradas. No meio da igreja, chega arrependimento, chega cura. Receba aí, irmão. Receba aí a cura que você precisa. Ele está aqui nessa noite. Seja cheio dele. Eu preciso de um milagre. E ele está em ti.